Aleluia. Nessa noite salve também os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria essa noite estarmos reunidos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Para mim, irmãos, tentei, como o pastor falar, escapar, mas já que o Senhor nos concedeu essa oportunidade, vamos fazer a vontade do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em João capítulo 4, no versículo de 1. Em reverência à palavra do Senhor, convido os irmãos a ficarem em pé. Aleluia! Glória a Deus. Pela misericórdia de Deus, o Senhor já confirmara a mensagem durante o culto. Eu sou grato muito ao Espírito Santo de Deus. João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o seu discípulo, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão, comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu desse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais venha ter sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Jesus disse-lhe: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus em espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando como mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu campo, foi à cidade e disse àqueles homens: vim de ver-te um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Debaixo dessa palavra também gostaria de fazer mais uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais somos gratos pelo Espírito
Espírito Santo, pela oportunidade de estar na sua casa, meu Pai, para engrandecermos, adorarmos o teu santo nome. Meu Pai, somos necessitados nessa noite de sentir a sua presença, porque vir no culto, meu Pai, em nome do Senhor, sem sentir a tua presença, meu Pai, não é cultuar, meu Pai, é ir para qualquer lugar. Nós não estamos em qualquer lugar, meu Pai, nós estamos no lugar, meu Pai, da adoração. Nós estamos no lugar, meu Pai, onde teu povo, meu Pai, onde a igreja, meu Pai, a eclésia se reúne, meu Pai, para adorar o teu santo nome, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, nesta noite, opera em cada coração, meu Pai, transforma, meu Pai, porque nós pregamos, meu Pai, o evangelho que transforma, nós pregamos o evangelho que liberta, nós pregamos o evangelho de sinais de cura, meu Pai, tira toda a incredulidade, meu Pai, do nosso coração, para nós contemplarmos, meu Pai, a obra que o Senhor tem para fazer nosso meio nessa noite, meu Pai. É necessário nessa noite, meu Pai, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, meu Pai. É necessário nós entender, meu Pai, que nós não vimos para qualquer lugar, meu Pai. Nós vimos para adorar o teu santo nome. Tira toda a conversação do nosso meio, toda dandice, meu Pai, em nome do Senhor, para que o teu nome venha ser engrandecido nessa noite, para que o teu nome venha ser louvado, meu Pai, nessa noite, em nome do Senhor. Tira a frieza espiritual, todo o cansaço físico, meu Pai, meu Pai, pela autoridade do nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de meditar, um texto bem conhecido pelos irmãos, no qual fazendo menção da mulher samaritana. A Bíblia fala que o Senhor deixou a Judéia e outra vez para a Galileia. Mas antes do Senhor ir para a Judéia, sair da Judéia e ir para a Galileia, aconteceram fatos ocorridos na vida de Jesus. Porque a Bíblia fala que João Batista batizava, o batismo do arrependimento. E muitos discípulos começaram agora a seguir a João Batista. João Batista começou a batizar o batismo do arrependimento. Quando as multidões começaram a seguir a João Batista, várias pessoas começaram a crer em João Batista, e João Batista começou a fazer discípulos. Certa feita, João Batista batizando, chegou um homem diferente perto de João Batista, e ele batizou aquele homem chamava Jesus de Nazaré. Quando João Batista batizou Jesus de Nazaré, ele estava dizendo que ele não era Cristo, mas o que viria após ele, esse era o Cristo. O problema é que os discípulos de João Batista pensaram que João Batista era o Cristo. Eles não entenderam que João Batista preparava o caminho, mas Jesus, ele era o caminho. Após os discípulos de João Batista ver Jesus batizando, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus batizavam e também Jesus, mas Jesus não batizava somente os seus discípulos. Os discípulos de João Batista viram o Jesus batizando seu discípulo, logo ficaram com ciúme, foram até João Batista perguntar por que Jesus batizava, porque a multidão que estava seguindo Jesus era maior do que a multidão que seguia João Batista. Logo, quando os discípulos de João Batista perguntam a João Batista, eis que Jesus, seus discípulos estão batizando. João Batista começa a falar para eles, porque os discípulos de João Batista estavam ciumados com o batismo de Jesus. João Batista começa a esclarecendo para ele que ele não era o Cristo, que ele era apenas o amigo do esposo, o amigo do noivo, se alegra com o noivo. Ele disse para os seus discípulos: maior o que vem de cima, maior do céu do que o que é da terra. João Batista começa a esclarecer, dizendo para os seus discípulos uma frase que todos nós conhecemos: importa que Jesus de Nazaré cresça e que eu diminua. A partir daquele momento, os discípulos de João Batista começaram a entender que João Batista, ele era preparador do caminho, mas não era o caminho. Quando os fariseus também ficaram sabendo que Jesus de Nazaré batizava, eles começaram a tramar planos para acabar com o ministério de Jesus. Jesus, como é onisciente, ele sabedor do bem e do mal, a Bíblia fala que ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. A Bíblia diz ainda mais que era necessário ele passar por Samaria. Se você perguntar a um judeu se eles querem sair da Judéia e ir para a Galileia, nenhum judeu
Deus vai falar para você que ele vai passar por Samaria, porque o povo samaritano era um povo que se opôs na reconstrução do templo de Deus, o templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Após 70 anos de cativeiro, o povo de Israel volta da Babilônia e volta para Israel. Neemias vem reconstruir o templo, mas Sanbalate e Tobias, na frente do exército samaritano, se opôs à reconstrução do templo. Era por isso que os judeus não se comunicavam com o samaritano. Se você perguntar um judeu, o judeu prefere caminhar mais 3 dias do que passar por Samaria, porque quando você passa por Samaria, você corta a volta. Quando você passa por Samaria, fica 3 dias menos a sua caminhada. E a Bíblia diz mais e começa a me perguntar por que Jesus quis passar por Samaria. Samaria era uma cidade desvalorizada, Samaria era uma cidade que para os judeus não tinha nenhum valor, e era necessário Jesus passar por Samaria. Eu começo a entender que esse necessário Jesus passar por Samaria era necessário de mudar a história daquela cidade. Era uma necessidade que Deus tinha para descontrariar a terra dos judeus, e o samaritano tinha nenhum valor. Jesus, aquele dia, Jesus marcou aquela hora, aquele segundo, aquele dia, aquela data, para mudar a história do povo samaritano, para mudar a história daquela mulher. E Deus, nessa noite, eu creio, pela autoridade do nome do Espírito Santo de Deus, que nessa noite Deus também marcou para mudar a sua vida, marcar a sua história. Quem sabe você está em Samaria, desvalorizado, mas para Jesus de Nazaré você tem valor. Necessário nessa noite é Jesus passar pela sua vida. A sua vida é chamada Samaria, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para mudar a sua vida. Esse é necessário passar por Samaria. Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da caminhada e ele senta perto da fonte que Jacó dera para José, o seu filho. A Bíblia fala que a caminhada era grande até a Galileia. Jesus cansou da caminhada. Quando eu ouvia falar que Jesus cansou da caminhada, logo começa a pensar, por que Jesus cansou da caminhada? Porque o caminho era longo. Mas eu começo a refletir quando Jesus se assentou, quando Jesus parou na caminhada. Jesus se assentou perto da fonte, porque Jesus sabia que a fonte tinha água para saciar a sua sede. E quando eu olho Jesus cansando, eu lembro do nosso irmão Carlos Roberto pegando a igreja, que Davi tanto de pelejar com os filisteus que ele cansou, mas quando Davi cansou, ele clamou a Deus e Deus ouviu sua oração. E quando Jesus cansou na caminhada, ele parou perto da fonte. Não é diferente no nosso meio. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas o cansaço físico toma a nossa vida. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não conseguimos adorar a Deus. Mas tem um porém, muitas vezes quando nós estamos cansados, nós não paramos perto da fonte. Jesus, sabendo que ele parou perto da fonte, Jesus está dizendo, eu estou cansado, estou com sede, mas perto da fonte eu vou ter água para beber. Mas muitas vezes quando nós estamos cansados, nós paramos longe da fonte, não queremos mais congregar, não queremos vir mais na igreja, porque a Bíblia fala, onde tiver 2 ou mais reunidos como o Senhor, ali ele estará presente. Quando nós estamos na igreja, a presença do Senhor é muito no nosso meio, a presença do Espírito Santo na nossa vida é clareza, é claro no nosso meio. É por isso que Jesus parou perto da fonte. Quando eu falo de fonte, eu falo de Jesus de Nazaré, porque Jesus é a fonte verdadeira. Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim, beba desta água. Muitas vezes nesse século XXI, nós vivemos uma vida corriqueira, uma vida que atrapalha a nossa vida espiritual. Nós trabalhamos, estudamos, tiramos pouco tempo para Deus, e nós chegamos nessa noite cansados, aflitos. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui, dizendo para você que ele é a fonte, que ele tem água chamada Espírito Santo de Deus para a sua vida, para saciar a sua sede. Ei, meu filho, você está cansado nessa noite? Não para longe da fonte, meu filho. Estamos cansados, não para longe da fonte. Muitas vezes nós estamos cansados, falando, Deus, eu não quero ir para a igreja, mas na sua casa você não vai ter a fonte. Quando Davi ficou em casa, a Bíblia fala que ele pecou contra Deus. Quando nós estamos na igreja, Jesus está aqui para saciar a nossa sede. Quando estão olhando para trás, quando nós começamos a caminhada do Senhor, a Bíblia fala que aquele coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto de entrar no reino do céu. Porque a Bíblia fala que Deus não chamou
caminhada e parou perto da fonte. Quem sabe tu entrou aqui nessa noite também cansado, também aflito, mas nessa noite o Senhor está aqui para saciar a sua sede. Jesus então começa o diálogo com a mulher. Jesus pede algo e a mulher fala: como tu sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Jesus falou para ela: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus contrariou a lei. Jesus quebrou um protocolo. Ao falar que a mulher, Jesus quebrou um protocolo. Quando aquela mulher perguntou como se o judeu, ela estava dando uma maior resposta para Jesus. Jesus falou: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu me beberas água, e eu te daria água para jorrar para a vida eterna. Quem sabe você está nessa noite aqui, você sabe o dom de Deus. Quem sabe entrar pessoas aqui não conhecendo o dom de Deus. O dom de Deus e para essa noite é você, é Ele te dá a presença do Espírito Santo, a doce e meiga presença do Espírito Santo, porque não vai adiantar nada pregadores pregar, gritar, mas sem o Espírito Santo não vai agir. Nós podemos orar para pessoas paralíticas andar, mas sem o Espírito Santo não vai andar, porque quem age é o Espírito Santo, quem transporta a igreja é o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo está nessa noite dizendo para você: está com sede, beba da minha água, está com sede, beba, me beba, eu tenho água. Jesus, tornando diálogo com a mulher, Ele disse para aquela mulher: você vai ter sede se você beber desta água. Ela disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha mais ter sede, não venha te tirar. Jesus então respondeu: vai então a seu marido e vem cá. Ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus falou com ela: tu disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e o que agora é teu não é seu. Então ela, para tirar aquele discurso do diálogo, porque está falando uma vida pessoal dela, ela fala para Jesus: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela está dizendo: nós samaritanos adoramos Deus é aqui no Monte Gerizim. O Monte Gerizim era o monte da bênção, e o Monte Ebal era o monte da maldição. Ela estava dizendo: vocês adoram em Jerusalém, mas nós adoramos no Monte Gerizim. O Monte Gerizim era o monte que os samaritanos construíram um templo para adorar a Deus. O Monte Moriá era o monte em que Davi comprava uma herdade para construir o templo de Deus. Então os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, e os de Jerusalém e o povo judeu adoravam a Deus no Monte Moriá. Ela estava dizendo: Senhor, vocês adoram este monte. Jesus responde para ela: creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque os samaritanos estavam religiosos e os judeus também, porque adoravam a Deus só no Monte Moriá e adoravam a Deus só no Monte Gerizim. O que Jesus está dizendo para ele: você não pode adorar eu somente no Monte Gerizim e somente no Monte Moriá, porque muitas vezes nosso dia está assim. Muitas vezes nós vemos na igreja para adorar, mas nós devemos sair da nossa casa adorando. Muitas vezes nós vemos para a igreja para glorificar a Deus, mas nós não deixamos de adorar a Deus, nós deixamos de adorar a Deus nossa casa. É necessário que nós entendemos que aqui é um tempo terreno, onde vai ficar a igreja que vai ser arrebatada. Não é esse tempo não, esse tempo vai ficar para a grande tribulação. A igreja que vai ser arrebatada é o Pedro, é o João, é o José, a Maria, é o Diego, porque esses vão para o céu. É a igreja que vai para o céu, é a pessoa que vai para o céu. Quando muitas vezes deixamos de adorar a Deus só na igreja, igreja é o lugar onde nós devemos menos adorar a Deus, porque somente 2 horas de culto, temos mais tempo de adorar a nossa casa, mas muitas vezes coisas tomam nossa atenção, tem coisas tirando o nosso alvo principal. Quantas pessoas perderam o alvo da salvação, não querem mais adorar a Deus na sua casa, vem na igreja e quer que Deus transforma, que Deus age, mas como quer que Deus age, vem para a igreja, fica de toda hora
adorar o nome do Senhor. Jesus continua de algo, porque amanhã vem dizendo: vós adorais o que não sabeis, nós adoremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus em espírito, a Bíblia fala, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e verdade. Se Jesus está dizendo para nós adorarmos Ele em espírito e verdade, é porque no nosso meio, no tempo em que as pessoas serviam Jesus, no meio da igreja, tem pessoas que não adoram a Deus em espírito e verdade. Você quer ver uma prova? Jesus, uma vez ele estava no templo, a Bíblia fala que várias pessoas estavam enchendo o altar com os seus tesouros, com as suas ofertas. A Bíblia fala que os ricos vinham depositar sua oferta. A Bíblia fala que os ricos davam daquilo que eles subejava, não daquilo que eles tinham, daquilo que subejava, não daquilo que sentia no coração. A Bíblia então diz que uma viúva veio, deu de tudo que ela tinha 2 moedas. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquelas pessoas que deram o seu melhor, aquelas pessoas ministerialmente, porque quem olhava a oferta daqueles ricos via, que oferta bonita é essa, que oferta bonita, mas dentro dele está dizendo assim: eu quero aparecer para todo mundo, eu quero ser visto aqui no templo, todos têm que me ver. E quando aquela viúva veio, todos ficaram criticando ela: só isso de moeda, só isso que você vai dar. Mas Jesus falou que Deus recebeu, foi a oferta da viúva, porque exteriormente não parecia não ter nenhum valor, exteriormente as pessoas viam que essa viúva não tem valor, mas quando Jesus olhou o interior dela, quando Jesus olhou o coração dela, viu a sinceridade do coração. Deus quer pessoa sincera na sua obra. Deus não quer falsidade, mediocridade, incredulidade na sua obra, porque Deus é espírito, importa os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. Você quer ver novamente na Bíblia Sagrada, João capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus estava dando um discurso duro. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando aquela multidão escutou Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, a Bíblia fala que aquela multidão falou duro nesse discurso e todos foram embora para casa. A Bíblia fala que ficou só 12 apóstolos. A Bíblia fala que Jesus falou para os seus discípulos: vocês também não querem se retirar? Pedro tomou uma palavra cheia do Espírito Santo e disse: para onde vamos que só o Senhor tem palavra de salvação. Sabe por quê? Aquela multidão estava seguindo Jesus só por causa do peixe, só por causa do pão, mas Pedro, João, Tiago não, eles estavam seguindo Jesus porque sabia que Jesus tinha vida eterna para dar para eles, porque sabia que Jesus ele tinha a palavra da vida eterna para dar para a sua igreja. Meu Deus, quando nós olhamos a multidão seguindo Jesus nesse século 21, nós olhamos pessoas que estão vindo para a igreja, muitos, eu vou dizer todo mundo, vem por causa da casa, vem por causa do carro, vem porque quer viver uma vida melhor financeiramente, mas a Bíblia fala: primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem uma teologia da prosperidade dizendo: se você não ser rico é porque você é pobre, é porque você está em pecado, é mentira, é porque Deus pode dar para uma pessoa, ou se Deus der dinheiro para a pessoa, sabe que ela não vai ficar na igreja. Ei, meu filho, quem é pobre é o diabo. Nós somos ricos porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós somos ricos, pode ter, aleluia, pode ter uma pessoa mais rica na revelação, mas quando Deus vai dar uma revelação, Ele não vai no milionário não, Ele não vai no Espírito Santo não, Ele vai na pessoa que fala, e a pessoa fala porque o teu servo é eu. A pessoa fala porque sabe que é servo de Deus. Aleluia. Não é somente na igreja que nós devemos adorar a Deus. Esse dia eu estava voltando do meu trabalho no ônibus, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu pensei na hora: não é somente na igreja, não é somente na igreja. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós olhamos homens e mulheres que não adoravam a Deus somente na igreja. Nós abrimos a Bíblia de Daniel, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, mas
foram lançados adorando a Deus, apareceu o quarto homem na fornalha de fogo. Nós abrimos a Bíblia, Daniel, nós vimos Daniel sendo jogado na cova dos leões. Nós vemos adorando o Daniel